Esse é o nosso trabalho sobre a trombocitopenia, que vamos apresentar agora. Também chamada de plaquetonupeia, a trombocitopenia é o termo utilizado para designar uma doença nas plaquetas, que são as células que compõem o sangue, mas neste caso em quantidades insuficientes. Plaquetas ou trombocitos são células presentes no sangue e produzidas na medula óssea, cuja função é coagular o sangue, impedindo que o paciente sofra hemorragias. Ou seja, a trombocitopenia consiste em um número reduzido de plaquetas, trombocitos, no sangue, o que aumenta o risco do indivíduo desenvolver hemorragias, mesmo com pequenos machucados. A trombocitopenia pode ocorrer quando a medula óssea não produz plaquetas em quantidade suficiente, como acontece na leucemia ou em outros distúrbios da medula óssea. Infecções pelo vírus da hepatite C, pelo vírus da imunodeficiência humana, pelo vírus de Epstein-Barr e por muitos outros vírus podem causar trombocitopenia. As plaquetas podem ser capturadas pelo baço aumentado, como ocorre na cirrose do fígado, na mielofibrose e na doença de Gaucher, reduzindo o número de plaquetas na corrente sanguínea. Transfusões maciças de glóbulos vermelhos podem diluir a concentração de plaquetas no sangue. Por fim, o corpo pode utilizar ou destruir plaquetas demais, como ocorre em muitos distúrbios, sendo 3 dos mais dignos de nota a trombocitopenia imune, a púrpura trombocitopênica, trombótica e a síndrome hemolítico-urêmica. Exame físico. Há áreas críticas que devem ser examinadas e que incluem, mas não são limitadas, a realização dos seguintes exames. Fundoscopia para evidência de sangramento, uma vez que o sangramento no SNC é a maior causa da morte em pacientes trombocitopênico. Exame físico e exame da pele. No exame físico, para identificar linfadenopatias, hepatoesplenomegalia e outras massas que podem sugerir a existência de distúrbios disseminados. No exame da pele, essa etapa do exame deve ser mais detalhada, já que o sangramento na pele é um dos mais achados mais comuns na trombocitopenia. Nos exames laboratoriais, deve-se iniciar os exames com a realização de hemograma completo com esfregaço. Hemograma com esfregaço. O padrão ouro para avaliação de trombocitopenia de qualquer causa é o exame do esfregaço do sangue periférico preparado de uma amostra fresca de sangue não anticoagulado. O esfregaço periférico proporciona uma estimativa do número de plaquetas, determina a presença ou a ausência de agregados plaquetários, a morfologia das plaquetas, bem como a avaliação das alterações associadas de séries brancas e eritroide. Pode haver dois tipos de trombocitopenia. Um deles é com o uso de algum medicamento e o outro, é pela quebra de moléculas das plaquetas, que é autoimune. Para as pessoas que são causadas pelo medicamento, basta apenas interromper o uso dele. Já para as quais são causadas pela quebra de plaquetas, pode ser tratada com prednisona para diminuir essa destruição, e também com o uso de medicamento para aumentar a produção de plaquetas na medula óssea, e algumas vezes a remoção do baço. Pessoas que possuem baixa contagem de plaquetas, não é recomendado ingerir medicamentos que prejudiquem a função dessas plaquetas. Exemplos dele aspirina ou anti-inflamatórios não esteroides. Já para as pessoas que possuem baixa contagem de plaquetas, são tratadas em hospitais. Com hemorragia grave, uma opção a fazer é a transfusão de plaquetas. Entretanto, poucas vezes pode também haver a autodestruição delas pelo distúrbio de base. Quando que é necessária a retirada do baço? A retirada do baço é necessária em casos de trombocitopenia imune,
já que o tratamento com medicamentos não funcionou ou parou de responder, e não podem receber outros tipos de medicamentos que podem manifestar mais sangramentos ainda. A PTI é uma doença autoimune, em que os anticorpos atacam as plaquetas, que são importantíssimas para a coagulação do sangue. Esses anticorpos são produzidos exatamente no baço. Assim, com a retirada do mesmo, as plaquetas voltarão à estabilidade. Como o baço é um órgão importante para a defesa do corpo, quando retirado, o paciente pode ficar mais sensível para contrair infecções como a pneumonia.